Fala, meus amigos comerciantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro supermercado eficiente. É um prazer ter vocês aqui e eu tô aqui com o Elton. Fala aí, Elton. Estamos no clima de volta, né? De retorno. A gente ficou um tempo sem colocar conteúdo, então é um prazer muito grande estar com vocês aqui e a gente quer ser sempre relevante, fazer diferença. Estamos com um cenário novo, com um espaço todo diferente. E eu tenho certeza que em 2023 a gente vai ser um grande diferencial para todo mundo do comércio, o pessoal de supermercado e tal. A gente vai fazer com certeza muita diferença na vida de vocês aí. O espaço aqui está completamente novo, a gente deu uma repaginada, tudo isso para poder entregar o melhor conteúdo possível para vocês. Então, se esse conteúdo é relevante para você, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa aquela curtida marota pra gente. E hoje a conversa ela é sobre o estoque, né? Estamos em janeiro aí, é um dos principais temas em janeiro. Afinal de contas, como é que é isso aí do estoque? Como é que a gente conta? Por que eu devo contar estoque? Eu tenho que enviar ou não tenho que enviar? Vamos falar hoje sobre estoque, Elton? Vamos falar e eu te garanto, meu amigo, que se você assistir esse vídeo até o final, você vai conseguir fazer o balanço tão sonhado aí da sua loja. Beleza? Cara, esse tema de estoque é um tema que, vamos falar aqui que em janeiro é o tema que mais domina, né? Tem os clientes aí que precisam entrar nas suas devidas tributações, mas o tema estoque é um tema importante em janeiro, porque é o período que o governo mais enfatiza quando ele vai cobrar o estoque aí dos nossos clientes. Então a gente hoje vai falar tudo sobre estoque, pelo menos os pontos principais para você conseguir fazer o seu estoque perfeito ali, o seu balanço e etc. Perfeito, então vamos começar pelo principal. Por que tem que contar estoque, Elton? Conta pra gente aí. Muito bom, né? Porque tem muita gente que fala, cara, não precisa contar estoque. Para que contar estoque? Eu tô aqui, meu dinheiro está acontecendo, eu compro, vendo, guardo meu dinheiro no bolso, não quero contar estoque. Eu tenho 3 pontos aqui que são importantes, na verdade 4, né? Sobre a contagem de estoque. Primeiro ponto é que o governo obriga. Só esse ponto aí já é importante para você, já te convence de fazer. O governo, seja você Simples Nacional ou Lucro Real, você precisa ter os seus inventários enviados ali. O pessoal de Lucro Real trimestral envia isso por trimestre. O pessoal do Simples Nacional só precisa enviar a posição do estoque em 31/12. Então, assim, quando você envia esse estoque para a gente gera o seu famoso livro registro de inventário ou livro registro de estoque. Então, só o fato do governo te obrigar já é um bom motivo para você ter. É um ótimo motivo, né? O outro ponto é um ponto que é o que eu acho mais relevante, mais importante. Não existe fechamento de contabilidade, fechamento de balanço, balancete diário sem o seu CMV. E não existe CMV sem contagem de estoque. O que é o CMV? Custo da mercadoria que eu vendi. Então tem cliente que fala assim, não sabe o que está falando? Se o custo da mercadoria, se o meu estoque é a diferença entre o que eu comprei e o que eu vendi, eu já sei qual é o meu estoque. Dedo engano, né? Porque só se a minha pergunta aqui for verdade para você, não existe nenhuma perda no seu supermercado, não existe nenhum desfalque, não existe nada que saia ali sem estar registrado e etc. Então, se a gente for seguir por essa lógica, que a gente tem algumas pessoas que insistem nisso, a gente vai ver que o seu estoque ele vai começar numa posição, no mês seguinte ele diminui, porque sai muito mais do que aquilo que você registra lá no seu checkout. Então, de tempo em tempo, é importante que você conte o seu estoque para você saber. E, principalmente, porque você não vai ter uma contabilidade coerente, consistente, sem a contagem do estoque. Não tem balanço, não tem balancete diário e tal. O pessoal reclama, fala, caramba, estão pedindo estoque e tal. Mas a gente tem que fechar o balanço ali e sem isso a gente não consegue concluir. Mas um bom motivo, né?
É um ótimo motivo. Os outros 2 são gerenciais. E eu gosto muito dos gerenciais, não desprezo isso. Tem gente que acha que controle só tem que fazer aqueles que são obrigados. Eu já acho que o controle é essencial para qualquer gestão de negócios. E de reboque ainda vem essa questão das obrigações, né? O outro é o seguinte... você precisa ter uma noção das suas perdas, dos seus desfalques e etc. Como é que está a sua dinâmica de perdas ali para você conseguir tomar ações no seu mercado. Quando você faz um balanço, você consegue ver qual setor que está tendo mais perda, qual produto que sofre mais desfalques e etc. Você tem muitos dados relevantes ali. E por último, né, porque você automatiza um monte de coisa. Cliente que tem estoque contado, basicamente, o próprio sistema dele gera a lista de pedidos, porque está tudo contadinho, está tudo bonitinho ali, e ele faz os seus pedidos de compra baseado no sistema, e é muito mais facilitada a vida dele. Eu imagino que muita gente deve perder muito tempo ali olhando, anotando a falta e tal. Quando você tem um estoque contado, não tem essa necessidade, não tem essa lentidão, fica tudo automatizado. São bons os motivos? Olha, eu acho que esses motivos aí já são mais do que o suficiente para você começar a dar atenção para isso, né? Mas vamos supor que eu vá começar a fazer a contagem do meu estoque. Antes desse momento, quais são os preparativos que eu tenho que fazer? Primeiro preparativo, parece óbvio, mas não é. Garantir que todas as suas compras estejam registradas no seu sistema. Aí fala, pô, mas isso é básico. Básico nada. Eu encontro gente ainda hoje que conta o estoque, que fala assim, eu vou contar meu estoque semana que vem. Aí você vai olhar e fala, mas você não dá entrada de notas. Não adianta, não vai servir. Toda nota que você recebe, todo produto que você compra tem que ser imputado no sistema. Você tem que dar a entrada dessa nota para que aqueles produtos que você comprou entrem no seu estoque. Mas meu estoque não é contado. Mas antes de contar e de acertar o saldo de estoque, você já tem que dar as entradas. Mas não adianta eu dar entrada se não é contado, eu tenho que contar para dar entrada. Não. Você dá a entrada, cria a rotina nova de dar a entrada, garante que tudo está entrando e de tanto ir bem nisso, você começa a pensar em contar seu estoque. O outro é garantir que todas as perdas, material de uso e consumo e baixas de estoque que você dê por qualquer razão também sejam registrados. Então tem gente que conta o estoque, dá a entrada de nota, aí o funcionário vai lá, pega uma água sanitária, leva e não anota. Aí o outro pega uma luva, leva e não dá a baixa do estoque. Então você tem que ter um estoque de perda, você tem que ter um estoque de uso e consumo e o seu estoque de mercadoria para revenda. É importante que você tenha no teu sistema esses 3 estoques aí para se organizar, certo? Aí o cara fala assim, caraca, estão me desfalcando de água sanitária? Mentira, é o cara lá do açougue que está pegando, usando, o cara do laticínio, das áreas ali, está usando, mas ele não está anotando. Então, antes de contar, você tem que ter esse sistema de dar baixa do estoque com material de uso e consumo. Teve um monte de mercadoria que foi feito troca, e o vendedor adora fazer bagunça com troca, né? Já viu isso? Ele fala assim, nada, eu te dou uma bonificação. Aí manda o negócio como bonificação, o produto que ele, em tese, avariou, venceu, não sai do estoque e fica ali. Essa dinâmica de entrada e saída de mercadoria é essencial para que você faça antes de ter o seu estoque contado. Certo, meu amigo? Tem mais uma? Não, acho que essas 3 são suficientes. Não, são só esses preparativos aí que você tem que fazer para você ter eficiência na hora de contar o seu estoque. Para você não contar o seu estoque à toa. Contei meu estoque no mês de janeiro, fevereiro já está todo errado. Cara, antes de você contar, você tem que fazer isso. Garantir que todo produto que você compre entre dentro da sua loja. Aí você tem o produto que você vende para o teu cliente e você tem outras saídas.
perda, varia. Isso tudo tem que ser registrado no seu sistema, certo? Se você fizer isso, eu acho que vai dar bom para você. Beleza? Agora o principal, né? Depois de fizer todos esses preparativos, garantir que o básico já está pronto. Como é que parte para contagem de estoque? Como contar o estoque de uma maneira eficiente? Como contar o estoque? Você pode contar o estoque do jeito que você quiser. Não existe uma regra ou uma lei que diz que tem que contar o estoque assim. O objetivo do seu estoque é ficar certo e ter uma contagem exata. A gente tem um método aqui, que é o método que a gente usa, que basicamente ele separa entre sábado e domingo. Sábado para você contar o estoque que está isolado ali e domingo para você contar a loja. Primeira coisa para você fazer um balanço, você vai precisar usar o sistema. Preparativo para o balanço. Chega cedo e tenha os equipamentos. Ou os equipamentos de coleta, que existem equipamentos próprios para isso. E aí você pega o arquivo do seu estoque, ou seja, a sua posição atual do estoque. Com esse arquivo você imputa dentro do sistema de coleta e daí você tem o negocinho para pistolar o QR Code e vai colocando o número do item. Aí vamos lá. Primeira coisa tenha esse sistema, entenda ele e faça um mini balanço de teste. Pega um setor fácil de contar e conta ali 20, 30, 50 itens, faz a contagem no sistema e acerta aquele setorzinho ali e vê que o sistema acerta. O que o sistema vai dar? Ele vai acertar o seu estoque e vai dizer todas as diferenças que ficaram ali. Por isso que antes de você começar, você tem que puxar o arquivo, o teu inventário que está lá para ele te dar a diferença. Exemplo, eu tenho esse microfone. O meu sistema diz que eu tenho menos 140. Na verdade, eu tenho 12. Eu puxo o arquivo, ele dá 140. Quando eu bipo 12 ali, ele vai acertar o número para o 12 e vai guardar essa diferença que ficou. Então, quando eu finalizo o meu balanço, eu puxo vários relatórios do ranking dos produtos que tem mais diferença, dos produtos que estão mais divergindo, os setores que estão mais divergindo. Então, isso é bacana. Então, vamos lá para mão na massa. Mão na massa é o seguinte, se fosse o meu mercado fatura 1, 2 milhões ali, alguma coisa, eu ia fazer da seguinte forma. Eu ia chegar no sábado pela manhã, ia ter uma equipe de contagem, ia pegar todo o produto que eu imagino que vai vender entre o resto do sábado e o domingo, ia separar ali para a área de venda e ia isolar o meu estoque. Ninguém mexe mais até concluir o balanço. Aí o que eu iria fazer? Ia pegar o sábado inteiro com essa equipe e iria contando os itens, aí é tudo meio que em fardo, ia tirar os produtos fracionados, até o produto aqui está com a caixa aberta. Tira tudo que é fracionado e deixa só os fardos. Ia contar os fardos de arroz, de feijão, de bebida, disso e aquilo. Ia contar tudo, com os mesmos equipamentos. No final do dia, falar, cara, todo o estoque está contado e gravado. Ia marcar ali o que foi contado, o que já foi lançado. Tem várias formas de lançar, tem muitos detalhes, só que a gente não quer se apegar tanto aos detalhes aqui, certo? A gente quer ser mais dinâmico. Daí, finalizou a sexta-feira, o sábado, o domingo é um dia de vender e botar o que tiver para fora para você baixar ao máximo os produtos da área de venda. Se acontecer de acabar um produto ali, meu amigo, não vai voltar no estoque que você contou no sábado para botar para lá, senão você vai estragar. Acabou. O quanto mais baixo ficar a sua área de venda, mais fácil vai ser a sua contagem. Daí você vai organizar o método ali de contagem, né? Geralmente não tem equipamentos para todo mundo. Então tem o pessoal que fica registrando a contagem e o pessoal que fica efetivamente contando e anotando o número. Então a galera anotou toda a área aqui de cereais, está tudo anotado e contado. Aí vai uma pessoa específica ou duas ali, mas de forma coordenada, bipando o código de barra do produto e anotando o número e marcando o que você já anotou. E marcando. A contagem de ontem, mais a contagem do dia de hoje, que seria o domingo,
vai dar o seu saldo de estoque certinho. Acabou o balanço, tá tudo contado. Contei loja, contei estoque, tudo direitinho. E agora? Agora é a parte que dá mais apreensão, que é o seguinte: vamos jogar o nosso balanço para o sistema e puxar os relatórios. Eu sempre falo, faz no mesmo dia, faz na hora lá e tal. E aí, se tudo for feito com esses cuidados, o seu estoque vai estar certinho. E aí o cuidado é para que ele não se perca novamente. Tem que garantir aquelas prévias lá e fazer com que tudo aconteça. O ideal é que você tenha uma periodicidade de contagem de estoque. Então, eu conto trimestralmente, tem gente que quer contar mensalmente, tem gente que conta trimestral, tem gente que conta semestral e tal. Enfim, o estoque mais importante do ano é o de 31/12, que esse é o estoque que vai no SPED, que a maioria das tributações ali exigem que sejam feitas, né? Os outros periódicos ali são importantes, então acho que o caminho é fazer um trimestral, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre, e eu acho uma periodicidade interessante. Com esses dados, você consegue fazer um monte de coisas, você consegue ver um setor que talvez não esteja tão eficiente na contagem, uma equipe que não esteja e tal. Então, assim, é um caminho muito interessante a contagem, apesar de ser muito trabalhoso. Então, acho que esse método é o método mais bacana para você contar, mas tem muitos contextos, né, cara? A gente tem clientes que são menores, a gente tem clientes que são muito maiores, que tem que fazer contagens periódicas só por setores. Tem cliente que fala, você é uma empresa que fatura... Você é uma empresa que fatura 15 milhões, 20 milhões. Esse método talvez não sirva para você, cara. Talvez você tenha que fazer por setor. A contagem, um inventário, um balanço por setor. Então, eu vou para o setor de cereais aqui e só conto ele. Em outro período, eu conto o setor de bebidas. Em outros, eu vou fazer do açougue, da peixaria, dos outros setores e etc. É um caminho, a praxe é essa. Por isso que eu digo que não tem um método certo, né, cara? É conforme o contexto de cada um. Legal. Muito né? bom, muito bom, Então muito é bom. isso. Perfeito. Então a gente já tem um método aí, né, para poder começar e fazer uma contagem eficiente. É o que eu falei. E se você ficar até o final, você vai conseguir fazer o seu balanço de cabo a rabo, ou vai ter muitas informações ali para não errar. O que a gente mais acha é erro. Gasta-se muita energia, muitos recursos para uma coisa que não vai dar em nada. O que a gente quer fazer aqui é eu conto e ele me dá o resultado, e esse resultado ele é sustentável. Isso aí. E aproveitando esse gancho aí dos erros, quais são os erros mais comuns que você vê na contagem do estoque? Eu não vou falar desses erros gritantes que eu já falei, mas, por exemplo, cara, um erro muito comum que eu encontro é botar pessoas sem comprometimento para contar seu estoque. Isso é terrível, cara. Às vezes eu chego num cliente que está ali todo animado para contar o estoque, e quando você vai ver a energia, pela energia do pessoal, você já sabe que pode ser que não fique muito bacana. Porque, cara, tem gente que não tem nenhum compromisso com você. Ele não está nem se importando se vai estar certo, se vai estar errado. Então, assim, eu acho que para você fazer um balanço bacana, você tem que ter o engajamento de quem vai trabalhar nisso com você. Você tem que motivar o pessoal, você tem que convencer esse pessoal a estar comprometido em colocar toda aquela energia, aquela contagem da forma mais correta possível. Acontece muito. Eu vou botar a loja inteira para contar, todos os funcionários. Tem gente que não está nem aí para você, meu amigo. Então, selecione a dedo quem vai contar o seu estoque. O outro ponto é não abrir balanço no sistema. Como eu falei, a questão do balanço no sistema é importante, porque ele que vai te dar informações bacanas ali para você saber dados sobre o balanço. Então, assim, o certo é, cada contagem deve se abrir. Esse negócio de abrir balanço no sistema é o seguinte, quase todos os sistemas que têm o controle de estoque, você tem como registrar um balanço naquela data, naquele dia, puxar o relatório e depois devolver esse relatório pronto. Então você vai puxar relatórios específicos desse balanço. Tem gente que não faz isso, que faz ali
sem fazer essa formalidade e não fica bom, porque ele perde os dados, né? Ou então só coloca o saldo do estoque final, não olha o saldo anterior. Então é bom usar o sistema certinho para você ter um dado sobre o teu estado anterior, até porque quando você for fazer a contagem de novo, você vai ter aquele histórico daquele dado e vai ver o quanto você evoluiu. Ah, eu fiz em janeiro, 31/12, eu fiz o meu balanço, aí agora no primeiro trimestre eu vou fazer de novo. Caramba, como a gente evoluiu. E no segundo trimestre, no terceiro e tal, e você vai vendo a evolução. Então use o sistema, abra o balanço padrão, puxe os arquivos de estoque que você tem e coloque ali conforme o teu sistema solicita. O último é ajustar o saldo de estoque. Tem um pouco a ver com o penúltimo, mas o ajustar o saldo de estoque é aquele negócio. Vai contando ali e vai ajustando. Ah, o meu estoque está menos 140, na verdade é 10 itens. Aí vai lá no cadastro do produto e bota ali o saldo do estoque. Perde muita informação também. Então, o ideal é essas ferramentas e esse negócio de pegar arquivo ali, tem informação relevante ali, tem dado que tem que ser observado. E aí, se você não observa, você acaba ficando com isso meio capenga, ruim e tal, e não tem todo o potencial do teu balanço. Beleza? Perfeito, Elton. Então, é muito importante que vocês evitem esses erros para que vocês consigam fazer uma contagem de estoque ali sem esses erros básicos que a gente falou, né? Sem esses erros básicos. E no primeiro balanço sofre um pouquinho, se frustra um pouquinho. Aí no segundo vai melhor, fala, caramba, rapaz, tô ficando bom nisso. Aí no terceiro melhora um pouquinho. E daqui a pouco tá com o seu estoque todo contado, todo organizado e tal. Então é isso. Eu acho que não faltou nada, né, Lucas? Não, foi bem completo. Agora você já consegue dar um norte aí nessa sua contagem do seu estoque. Com certeza você já vai saber por onde começar. Por onde começar e o que você tem que observar antes. Show. É isso aí, meus amigos. Eu agradeço pela sua audiência e eu te garanto que a gente vai fazer muita diferença ainda esse ano para o seu supermercado aí, para o seu comércio, e por isso a gente está muito feliz aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço aí. Obrigado. Meu amigo, minha amiga, tamo junto.